A graça e paz para todos vocês que estão conosco essa noite. Quero fazer uma reflexão que Deus colocou no meu coração, no livro de Sofonias. Abra aí a sua Bíblia no livro de Sofonias e vamos meditar na palavra de Deus um pouco. Como vocês sabem, nós estamos aqui nesses dias que estamos nessa época de pandemia, na celebração da família, trazendo palavras de esperança. Abra sua Bíblia em Sofonias, no capítulo 3. Capítulo 3, vamos ler aqui alguns versículos a partir do versículo 16. Capítulo 3, do versículo 16 em diante, a Bíblia diz assim. Na verdade, é o final do livro. A Bíblia nos diz assim: Naquele dia se dirá a Jerusalém: Não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que em ti se entristeceram por causa da reunião solene, eu os congregarei, esses para os quais o peso foi uma afronta. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei a que cocheia, e recolherei a que foi expulsa, e lhes darei um louvor em nome de toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Quando reconduzi os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Queria convidar você a fechar seus olhos, a orar comigo, agradecer a Deus por esse momento. Pai, nós te bendizemos e te agradecemos, te rendemos graças essa noite, te exaltamos na beleza de tua santidade. Agora, pois, fala conosco, Senhor, ministra a tua palavra. Quero declarar cativo ao teu trono e a tua palavra, todo ouvido essa noite, toda alma. Quero declarar cativo diante de ti. Em nome de Cristo Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Meus queridos, como eu te falei agora no início, nós estamos trazendo todos os domingos uma palavra de reflexão que fale de esperança. E aí nós estamos revisitando os livros da Bíblia. Acabamos de ler um texto da Bíblia e eu quero frisar aí para você o último versículo que diz: Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzi os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Você acabou de perceber que esse último versículo, assim como os demais que nós lemos, trata exatamente de versículos onde Deus faz uma promessa de bênção para o seu povo. Onde Deus promete um renovo, Deus promete, e Ele nos fala, dá essa impressão que há um remanescente em Deus aqui, guardados em Deus, digo, e que Deus vai tratar com esse remanescente. Mas o livro de Sofonias em si traz uma grande advertência. O grande tema do livro é o grande dia do Senhor, que é uma coisa que o profeta fala como algo eminente, prestes a acontecer. Já o nome do profeta significa o Senhor esconde, O Senhor esconde. E eu penso que o nome do profeta faz uma alusão exatamente aos remanescentes que Deus vai esconder nesse dia do Senhor, que é tão falado e tão profetizado durante todo o livro. O livro é muito pequeno, na verdade. Então, o Senhor se esconde, ou seja, Sofonias, ele profetizou um pouco antes de Josias, no reinado de Josias. Ele é considerado exatamente o profeta que inspirou o rei Josias na grande reforma que Josias fez e no grande avivamento que Josias trouxe ao povo de Jerusalém, Ao povo de Judá. Eu quero chamar a sua atenção para a primeira esperança que eu vejo aqui no livro de Sofonias, que é a esperança de confrontar o povo com as advertências que Deus tem colocado no coração do profeta,
aquilo que ele tem sido usado por Deus para externar, mas também consolar o povo com as promessas de Deus na vida desse mesmo povo. Se você acompanhar comigo a leitura do capítulo 1 de Sofonias, a Bíblia diz assim, no versículo 7, ele diz: cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou sacrifício e santificou os seus convidados. Então você vê aqui no início do livro, e aí eu preciso que você ouça essa ministração, mas traga essa ministração para os dias de hoje, para a sua vida, para as nossas vidas, e para os dias que nós estamos vivendo enquanto igreja. Acho que é importante fazermos uma reflexão. O início do livro não é dos melhores, ele já entra, ele se apresenta, mas ele entra já dizendo que o dia do Senhor está aí, está perto. Ele já começa anunciando que um grande momento há de acontecer na história e que talvez, você vai percebendo que talvez o dia do Senhor não seja um dia de coisas muito boas para algumas pessoas. E se Deus está anunciando esse grande dia, porque ele disse, olha, o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Os convidados santificados certamente estarão bem nesse dia. Mas para uma grande leva do povo e para alguns povos, o dia não é um dia de muito encantamento. Então, ele inicia anunciando o julgamento de Deus. O dia do Senhor é o julgamento. E ao mesmo tempo também ele entra falando da idolatria. E se você acompanhar a leitura do livro, você vai fazer essa leitura em casa, mais tarde você faz depois a leitura, ele começa falando contra os profetas de Baal, começa também falando contra os sacerdotes, ele fala da idolatria que está espalhada no meio do seu povo, no meio de Judá, e sobre os sacerdotes e os sacerdotes dos ídolos, ou seja, os sacerdotes de Deus que não estão trabalhando conforme manda a palavra de Deus, e os sacerdotes dos ídolos que estão instalados ali no meio do povo de Deus. Então ele fala da adoração ao exército dos céus. Ele diz uma palavra muito dura sobre o exército dos céus, e nós não sabemos se esse exército adorado, clamado, buscado pelo povo, é o exército angelical ou o exército de demônios. A Bíblia não diz, né? A Bíblia não esclarece, mas a Bíblia diz que Deus está ali irado com esse povo que busca o exército dos céus. Busca consolo, busca a palavra, busca essa adoração ao exército do céu, e Deus se levanta a falar contra eles. Olha, há quem diga que Deus tem aí 4 exércitos. O primeiro exército, alguém diz, mais sábio do que eu, que o primeiro exército de Deus é a natureza. Deus usa a natureza como Ele quer para mostrar aos homens que há um Deus sobre todas as coisas. O segundo exército que Deus tem são os seus anjos guerreiros. O terceiro exército é a nação de Israel. O povo de Deus, quando ia à batalha, era chamado exército do Deus vivo também. E o quarto e último exército, já uma coisa mais perto de nós, é a igreja do Senhor, que é também chamada de exército. Paulo fala que nós somos alistados, chamados como soldados. Ele dá toda essa comparação do povo de Deus ou do servo de Deus como soldado de um exército. Então, ele fala também, e o profeta começa na palavra que ele ministra, ele entra muito forte na história, mas há uma necessidade, você vai perceber qual a necessidade daquilo que ele clama, daquilo que ele profetiza, também pelo povo que adora Milcom. E aí você pode se perguntar, quem é Milcom? Milcom não é outro Deus, senão o Deus dos Amonitas. Ou seja, Milcom também é conhecido na Bíblia como Moloque, né? Então, o povo adora Moloque. E Moloque, se você começar a ler, prestar atenção na história dos reis em Crônicas, ou olhar em segundo Reis, a história dos reis de Israel, você vai ver que Moloque era adorado desde o tempo de Salomão. Salomão traz esses deuses e faz templos para esses deuses dentro das terras de Israel e também em sua capital. É interessante você ver isso. Moloque é aquele deus que o sacrifício que é oferecido para esse Deus são exatamente crianças. De Moloque vem uma palavra que nós usamos de vez em quando, que é a palavra Moleque.
A palavra Moleque vem de Moloque, né? Moloque, meu moloquinho, no caso, meu moleque, meu moloquinho era aquele menino, aquela criança, dentro da sua casa, que os pais já sabiam que seriam sacrificados a Moloque, estava reservado para esse sacrifício. E aí, depois dessa entrada do profeta, ele já entra, digamos, de um modo muito forte, ele já entra com os dois pés. Eu preciso que você dê uma olhada na igreja atual, dê uma olhada em você, conjecture essa palavra para você e traga essa palavra para os dias de hoje, dando uma olhada para o povo de Deus, dando uma olhada para a nossa nação, dando uma olhada para a igreja do Senhor. Procure dar uma olhada em tudo o que acontece e pegue essa palavra e torne ela contemporânea, torne ela para esses dias. Depois que ele entra dessa forma, o profeta vem no capítulo 2, versículo 1 ao 3, ele chama o povo ao arrependimento. Ele chama o povo à necessidade de arrepender-se. A Bíblia diz assim, olha que interessante, congregai-vos sim, congregai-vos, ó nação não desejável, nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre nós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Aqui ele repete novamente que o dia está vindo, ele está clamando a uma congregação, ele diz, buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra a seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. E aqui eu vejo o significado do nome do profeta. Ou seja, para aqueles que ouvem o chamado do arrependimento, eles serão escondidos daquele dia da ira do Senhor. Então essa chamada, meus amados irmãos, essa chamada que o profeta faz, você perceba que ele endereça essa conclamação ao arrependimento, mas não é para pessoas que não conhecem, no nosso caso hoje, o Evangelho. Não é para pessoas que não conhecem a lei de Deus naquela época, nas terras de Judá, na sua capital, que era Jerusalém. Esse chamado ao arrependimento é exatamente para aqueles que conhecem a palavra de Deus. É exatamente para aqueles que dizem ter intimidade, para aqueles que dizem ser chamados pelo nome do Senhor. Então o arrependimento não é para os que estão de fora. O arrependimento, essa chamada ao arrependimento, não é para aqueles que ainda desconhecem a Deus, para aqueles que desconhecem a lei. Não, se fosse para os dias de hoje, o chamado é para a igreja. Assim como o chamado nessa época era para a nação de Judá. Você vai lembrar que havia 2 reinos aqui, depois de Salomão, as terras de Israel foram repartidas em reino do norte e reino do sul. E aqui o profeta ele está sendo usado por Deus, endereçando a mensagem exatamente para aqueles que habitavam no reino do sul. Essa é a proposta de Deus para a igreja nos dias de hoje. Essa é a proposta de Deus, porque essa chamada do livro de Sofonias é feita num momento de extrema necessidade e de extremo distanciamento de Deus e de sua palavra. Olha, quando eu digo a você que se o profeta disse isso é porque certamente havia necessidade, sim, havia naquela época a iminência da chegada de um povo estranho, de um invasor, havia a iminência de um cativeiro, havia a iminência de uma potência nova que surgia a título do reino do norte que já foi levado, e o profeta fala disso. Jerusalém já havia passado nessa época pela mão do rei Manassés, e Manassés foi o pior rei do reino do sul, foi o pior rei que assentou-se no trono de Davi, na sua capital, que é Jerusalém. Manassés, para você ter uma ideia, ele era meio que um Acabe do reino do sul. Acabe no reino do norte fez aquelas barbaridades todas, um rei feiticeiro, mas nesse caso, nosso amigo Manassés também foi um rei agoureiro, foi um rei feiticeiro também. Foi um rei que imitou Acabe e conseguiu assim ser um retrato de Acabe no sul. Este Manassés, ele edifica altares dentro dos átrios da casa de Deus. É como se dentro da igreja a gente colocasse na igreja um altar a um outro Deus.
colocasse poste ídolo a um outro deus. Ele era agoureiro, ele trabalhava com adivinhação pelas nuvens, e ele coloca um poste ídolo dentro da casa de Deus. Ele corta do bosque e coloca dentro da casa de Deus. Ou seja, Manassés ele consegue promover no meio do povo de Deus uma completa entrega para a idolatria. Ele desvirtua o povo de Deus com o seu reinado. Ele consegue fazer o povo errar o caminho do Senhor de forma assombrosa. Como eu disse para você, eu só posso comparar Manassés a Acabe naquilo tudo que ele faz de errado. É um reinado totalmente atropelado por erros, por coisas humanas que ele faz, por uma procura de outros deuses, horrível. Depois de Manassés, no trono, assenta-se seu filho. E seu filho tem um nome interessante, chama-se Amon. Olha, pelo nome do filho, você já sabe que ele era idólatra mesmo. Amon reina, e ele quando senta no trono, quando ele toma posse do trono do seu pai, ele não melhora, ele não busca arrependimento. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele segue os passos do seu pai, ele continua fazendo mal, fazendo mal aos olhos do Senhor. E aí, outra coisa que interessante que acontece aqui é que os sacerdotes, você pode perceber que os sacerdotes e o rei e o povo estavam todos apostatados da fé, estavam todos distanciados. Houve um grande afrouxamento da fé naquela época. Por quê? Porque a idolatria graçava, a idolatria estava em Judá e na Israel, estava nesse povo solto, como se nada não houvesse freio, como se fosse uma coisa, como se fosse, e de fato era, condição real, porque o rei era exemplo para o povo, e esse mau exemplo era passado e o povo enfiou o pé na lama, vamos dizer assim, e esqueceu do caminho do Senhor, esqueceu da palavra de Deus, esqueceu dos mandamentos, esqueceu da lei, ninguém lembrava nada. Veja, era uma época de pura calamidade. Se você olhar para os dias de hoje, para a igreja de hoje no Brasil, algumas igrejas que nós vemos, o que eles inventam de moda, o que eles inventam para lançar para o povo, para chamar a atenção, para angariar pessoas para a igreja, até a forma de culto, determinadas vendas que eles fazem, você percebe que é uma certa idolatria também, muito parecida com a época aqui do nosso amigo, o profeta Sofonias. E aí, os profetas desviados, os profetas longe do caminho do Senhor, o rei totalmente apostatado, e o povo também na mesma ânsia, cada um seguia seus deuses. E aqui havia uma necessidade grande de conserto. Não é à toa que o profeta começa falando exatamente do grande dia do Senhor. Ele começa entrando falando sobre esse arrependimento, falando que Deus preparou todas essas coisas, tudo estava pronto para esse grande dia, e ele chama o povo a esse arrependimento. Outra coisa interessante, que é muito parecido com o nosso tempo, é que Deus promete nessa feita, ele promete julgar as nações. Entre as nações que Deus promete julgar, está o seu povo. Porque Deus, quando julga, ele começa o julgamento exatamente pelo que é seu. Porque Deus usa o que é seu como exemplo nesse juízo todo. Então você percebe que Deus começa a estabelecer um juízo com o seu povo, com os que são chamados pelo seu nome, e depois ele começa a determinar juízos também para outras nações circunvizinhas. Vamos ler aqui em 2 Reis, abra comigo, capítulo 22, só para você entender um pouco o contexto da história e você não ficar muito perdido na ministração. 2 Reis, capítulo 22, a Bíblia diz assim: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei da casa do Senhor. Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e, dando-lhe conta, disse: Teus servos ajuntaram dinheiro
ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safão, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safão o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Olha, isso aqui já é no tempo do rei Josias. Há quem diga, especialistas dizem, teólogos dizem, que Josias foi tocado exatamente pela pregação de Sofonias. O interessante dessa passagem bíblica é que ele começa a fazer uma reforma do templo do Senhor, já depois de Sofonias, depois de Manassés, depois que o filho de Manassés reina, ele é o próximo rei, e finalmente esse homem, Josias, acha o livro da lei. Então, vamos voltar um pouco para você entender. Manassés reina, faz o que é mal, o seu filho Amon reina, também faz o que é mal, e Josias toma o trono, assenta-se no trono, e quando ele assenta-se no trono, ele, talvez levado ou inspirado pela pregação de Sofonias, ele começa a reformar a casa do Senhor. O interessante da reforma da casa do Senhor, nesse trecho que nós lemos aqui, é que durante a reforma, os sacerdotes acham o livro da lei. Uma coisa mais interessante que eu vejo nesse texto: o livro da lei é achado perdido, estava perdido dentro da casa de Deus. Olha, por essa leitura você vai percebendo que a casa estava uma desorganização total. Se o livro da lei de Deus não era encontrado, se o livro da lei de Deus foi achado naquele dia, durante as reformas, se o livro da lei foi notado naquele lugar e ele foi lido diante do rei, o rei, quando ouviu, rasgou suas vestes, ele compreendeu algumas coisas, você percebe que a casa de Deus estava uma bagunça naquela época. Como pode? É como nós termos apenas uma Bíblia dentro da igreja, ok? Nós temos uma Bíblia só que nós passamos anos e anos fazendo o culto sem Bíblia, não lemos Bíblia. E um dia, por uma reforma que vamos fazer na igreja, nós achamos a Bíblia da igreja e começamos a ler aquela Bíblia. Olha que loucura! A palavra de Deus estava perdida dentro da casa desse Deus? Olha a condição desse sacerdote. O que isso significa? Significa que a palavra ministrada não era mais a palavra de Deus. Significa que não havia mais estudo da palavra de Deus, explicação da palavra de Deus. O que significa também que aqueles que ouviam a ministração dos sacerdotes não ouviam a palavra de Deus. Os sacerdotes não tinham mais discernimento. Você percebe que o livro é trazido, alguém diz: achou-se um livro. E quando o livro é lido diante do rei, ele entende, Josias entende que aquele livro é o livro da lei. E aí ele compreende, finalmente com a lei, com a leitura, ele compreende o porquê que a mão de Deus estava pesando sobre a nação de Judá. E aí sim, ele chama o povo ao arrependimento, segundo o que está escrito no livro da lei. Olha, a Bíblia diz que o povo de Deus erra por desconhecer as Escrituras. E talvez, eu não vou dizer que sim, eu quero que você pense sobre isso aí. Talvez a palavra de Deus esteja perdida no meio dos que se chamam cristãos. Talvez seja um momento de uma reforma daquilo que nós lemos e ouvimos como pregações. Talvez muitas das pregações que nós ouvimos na televisão, no rádio, de algumas igrejas, nada tenha a ver com o conceito divino de palavra. Talvez seja a Bíblia usada, mas com ensinamentos de homens, trazendo costumes diferentes para o povo de Deus. O que significa que mesmo uma igreja pode pregar um evangelho que não seja o evangelho do Senhor, porque era o que estava acontecendo naquela época. Você há de concordar comigo. Então, há igrejas que não pregam a palavra de Deus. E por que você pode perguntar, meu reverendo, por que isso acontece? Porque nós não conhecemos a palavra, nós não lemos a palavra, não temos afinidade com a palavra, porque ela foi perdida com o tempo. Prega-se muita coisa, não se prega arrependimento, prega-se muita coisa, mas não se prega contra o pecado. Perceba?
Então as pessoas ouvem essa palavra como se fosse palavra de Deus e vão aceitando aos poucos. E aos poucos essa má conversação, ou seja, essa má versação na palavra, acaba levando o povo ao erro, acaba levando o povo a desviar-se do caminho do Senhor. Tem igrejas que não pregam o evangelho? Tem. Você já viu alguma igreja onde os anjos do Senhor são ovacionados? Alguém fala, tem um anjo aqui, e as pessoas começam a glorificar porque alguém disse que tem um anjo. Será que o anjo está sendo adorado? Será que os anjos estão sendo chamados? Trocou-se a adoração? Você já foi em alguma igreja, ou já viu alguma igreja, onde o louvor que é ministrado está vazio do Espírito Santo de Deus, e onde aquele que ministra o louvor é tratado como um Deus, é reverenciado como um ídolo, né? Então perceba, Manassés colocou ídolos dentro da casa do Senhor, e talvez nós estejamos colocando ídolos dentro da casa de Deus e desvirtuando o culto. Você já percebeu algumas igrejas onde os seus chamados pastores ou pseudo-pastores, eles são tratados como deuses, as pessoas querem os panos deles, querem o suor deles para ser curado como se eles fossem Deus e são tratados como ídolo? Então perceba, talvez estejamos colocando dentro da casa de Deus alguns ídolos, e somos nós que estamos colocando. Nós estamos desvirtuando o culto, nós estamos aceitando isso, estamos calados, estamos passivos diante de tudo isso. O que eu quero que você perceba? Que é momento de um retorno ao Evangelho verdadeiro. É momento de um retorno à palavra verdadeira. É preciso uma conversão. E por quê? Porque existe um mau costume dentro da igreja e esse costume não vem de Deus. Olha, tudo que Deus desenhou ou tudo que Deus desejou para adoração a si, ou seja, para Ele deixou escrito como Ele queria. O modo como devemos orar, o modo como devemos comportar, como devemos louvar, como devemos pregar, o que devemos falar, né? Mas parece que há um modismo nas igrejas que está se afastando desse bom costume da palavra de Deus. Se é preciso uma conversão, e nós olhando para o nosso momento brasileiro, da igreja brasileira nos dias de hoje, me parece que é preciso uma conversão sim, é preciso um retorno sim, é preciso voltar às raízes sim, é preciso voltar à adoração sim, à seriedade sim, à reverência sim. Não quero dizer que você, para ser crente, vai viver de cara fechada. Não é isso. Não é isso. Mas a adoração também não é aquilo que nós estamos vendo tão longe dos padrões divinos e dos padrões da palavra. O que aconteceu na época do bom rei Josias foi que ele leu a lei, ouviu a leitura da lei, e quando ele ouviu a leitura da lei, finalmente ele entendeu onde era que estava o pecado. Olha, nós só entendemos que estamos errados quando a palavra de Deus nos diz onde erramos, quando ela, com perdão da palavra, nos acusa, quando ela mostra onde é que está o nosso erro. Você percebe que Josias clama o povo a um arrependimento e finalmente Deus é consultado, finalmente Deus é buscado, porque aqui mesmo em 2 Reis, eu quero lembrar você, que o acontecimento em Judá, na época desse rei, se dá exatamente porque eles ouvem as profecias de Sofonias. Então, em 2 Reis, capítulo 22, versículos 15 ao 17, a Bíblia diz assim: E ela lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre esse lugar e sobre seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Então veja, o bom rei Josias manda consultar a Deus através de um profeta. E aqui está o ofício do profeta.
O ofício do profeta não é dizer para Josias a vida dele, a vida de Josias, Josias já sabe, ele não precisa saber, porque eu vejo profetas que são usados para falar a vida da pessoa. Do que adianta? O ofício do profeta aqui é bem usado, ela fala exatamente do erro do povo, e você percebe na leitura que eu fiz aqui, que ela acaba confirmando as palavras de Sofonias. Sofonias profetizou antes dela, né? Ela acaba profetizando exatamente, confirmando o que Sofonias disse. Eu vou trazer, minha ira se acendeu contra esse povo, eles provocaram a minha ira, eles acenderam incenso a outros deuses, a minha ira se acendeu contra esse lugar e ele não vai se apagar, é a palavra de Deus. Eles voltam até Josias com essa palavra, mas antes de voltarem para a palavra, eles perguntam o seguinte: e o homem que mandou consultar, o que se fará a ele, né? O que acontecerá com ele? Então a Bíblia diz, em 2 Reis capítulo 22 ainda, o versículo 19 ao 20, a Bíblia diz assim: porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra esse lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre esse lugar. Então tornaram a trazer o rei a resposta. O que Deus manda dizer a Josias? Então veja bem, a profetisa aqui, o profeta aqui dá uma resposta para Josias daquilo que Deus viu da ação de Josias. Quando acharam o livro, quando encontraram o livro que foi lido diante de Josias, a Bíblia diz que ele rasgou as vestes. E aqui o profeta diz: você se enterneceu, rasgou suas vestes. Que Deus está dizendo: você percebeu e não aceitou. Você se humilhou. Deus está dizendo isso: você se humilhou. Então vai acontecer o seguinte: seus olhos não vão ver o mal que eu vou trazer a esse lugar. Eu vou poupar você de ver tudo isso que vai acontecer. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Então Deus estava poupando apenas o rei Josias, durante o seu reinado, de ver toda a problemática, toda a ação de Deus que ia acontecer contra o povo durante o seu julgamento. Porque Deus decidiu julgar o povo. A verdade é essa. Então o que acontece? Josias, rapidamente, depois dessa resposta, ele restaura o pacto com Deus. Aquilo que foi quebrado, né? Aqueles reinados anteriores que trouxeram a idolatria para a casa de Deus, ele chama os sacerdotes e começa a fazer uma limpeza, começando pela casa de Deus. Então veja, a limpeza começa onde? Na casa do Senhor. A limpeza de Deus começa no altar. E aqui eu quero clamar a você e chamar a sua atenção para uma coisa. É tempo de nós nos levantarmos enquanto servos de Deus e não aceitarmos determinados homens que chamam a si mesmos de pastores, bispos e de apóstolos da nossa nação, que estão pregando um evangelho estranho. Até se compará-lo com a palavra de Deus, o evangelho pregado é estranho. É tempo de nós nos levantarmos e não aceitarmos isso. É hora de uma limpeza. É hora de nós impormos esse evangelho. Por quê? Porque precisamos conhecer a palavra de Deus para não aceitarmos esse evangelho feito de qualquer maneira. Então Josias restaura o pacto com Deus, começa dentro da casa de Deus, é feita uma limpeza, os ídolos são arrancados e são queimados, porque olha, tinha ídolo dentro da casa de Deus. Tinha poste ídolo dentro da casa de Deus. Nos dois átrios tinha ídolos ali, dentro da casa do Senhor, conforme eu já falei para você. Então eles são tirados, esses ídolos, e os sacerdotes desses ídolos são destituídos do seu ofício. Está na hora desse povo de Deus, essa igreja de Deus, começar a clamar pela igreja, começar a clamar pelo Senhor, para que Deus comece uma limpeza na sua casa.
uma limpeza verdadeira, uma limpeza que comece no altar. Os sacerdotes são destituídos, e aí ele acaba com as casas dos prostitutos cultural, ele acaba com tudo. O que é prostituto cultural? São aquelas pessoas que moravam perto do templo, mas que ensinavam o povo costumes diferentes, costumes que não tem na Bíblia. Então, olha, todo costume que você vê alguns pastores ensinando por aí, mas que não tem na Bíblia, isso é prostituição cultural, Deus não aceita. Qualquer indulgência que você veja que não tem na Bíblia é prostituição cultural, Deus não aceita. Qualquer venda de um objeto usado como, sei lá, como um amuleto que você tem que levar para casa, que não tem na Bíblia, isso foge da palavra de Deus. Isso também é uma prostituição cultural. Perceba que alguns pastores, bispos, estão ensinando o povo a errar. Estão ensinando o povo a fazer coisas erradas. Então, eu aprendo aqui, eu quero que você aprenda que é chegado um tempo de limpeza. Deus determina um tempo de limpeza. É momento de eu e você, de nós entendermos e percebermos o que é que estão pregando para nós. E filtrarmos pela palavra de Deus o que é que está sendo pregado, o que é que nós deixamos entrar na nossa casa, o que é que nós estamos ouvindo em determinadas igrejas. Então você lê a Bíblia e você filtra. Eles estão pregando a palavra de Deus mesmo? É a palavra pura do Senhor que eles estão ministrando? Então Deus diz que não. É tempo de um conserto, porque os prostitutos culturais estavam ali. O povo estava assimilando aquela cultura toda diferente da cultura divina. A segunda esperança que eu vejo aqui é que ele fala de tempos vindouros de salvação. Ele chama ao arrependimento no primeiro, mas no segundo momento, a segunda esperança, ele fala dos remanescentes, ele fala de salvação, ele fala de um tempo bom para aqueles que são fiéis ainda a Deus. E por quê? Porque no meio de toda a idolatria, no meio de todo o erro, no meio de toda a vergonha que estamos vendo na igreja, Deus ainda tem seus remanescentes. São aquelas pessoas que ainda sofrem vendo a igreja como está. São aquelas pessoas que ainda oram pela igreja, são aquelas pessoas que ainda jejuam, que ainda buscam, são aquelas pessoas que ainda leem a palavra, aquelas pessoas que ainda choram quando lê a palavra do Senhor. Vamos voltar para o livro de Sofonias. Ele diz aqui o seguinte, no capítulo 3, versículo 13, ele diz assim: o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que vai restaurar os remanescentes, que são exatamente aqueles que não cometem iniquidade que é ensinada, são aquelas pessoas que ficam indignadas com as coisas erradas que ele vê no dia a dia. E ele diz aqui, e não proferirá mentira. O que é mentira? Mentira é aquilo que não é a palavra de Deus. Jesus disse, a tua palavra é a verdade é a tua palavra, né? Então veja, tudo que falamos sem anuência, sem caber na palavra de Deus, é mentira. Tudo que é ensinado que não está na Bíblia é mentira. Todo costume de idolatria que não está na Bíblia é mentira. Então ele diz que o remanescente não mentirá. O remanescente não proferirá mentira e não terá língua enganosa. Então ele diz, esses vão ser apacentados. Esses vão se deitar, ou seja, vão descansar. E ele diz que não achará quem os espante. E a segunda coisa que eu vejo é que Deus promete que vai habitar no meio do seu povo, nessa restauração, né? Nesses tempos vindouros, nessa esperança, né? Os remanescentes restaurados e Deus habitando no meio do seu povo. Leia comigo em Sofonias, capítulo 3, versículo 17, no mesmo lugar a Bíblia diz, o Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Então,
Deus promete restaurar seu povo depois de toda a problemática, depois de passada toda a luta, depois desse povo voltar-se ao Senhor, depois de restaurada essa adoração. E assim como Deus faz com Josias, não deixa os olhos de Josias ver o mal, Deus vai poupar o seu remanescente de ver o mal. Ele diz, olha, eles vão deitar e não achará quem os espanta. O que significa isso? Deus promete estar com o seu povo. Deus promete estar junto. Deus promete apacentar esse povo. O que eu quero que você aprenda nessa noite, nesse lugar? Deus vai estar contigo no meio da sua peleja, no meio da sua batalha. Eu sei que você sente ânsia, não sei se você consegue perceber que está para acontecer alguma coisa nesses dias, está para acontecer algum cumprimento de profecias nesses dias no nosso meio, e talvez você trabalhe no seu coração com o desejo de não participar do mal que está no mundo. Você tem vontade de servir a Deus melhor, você tem vontade de santificar-se ao Senhor, você tem vontade de consagrar a sua vida diante do Senhor. É para você que Deus promete que vai te apacentar, é para você que é remanescente, é para você que tem a palavra de verdade na sua boca e você não se engana, que Deus diz que vai habitar contigo. Então eu quero dizer para você essa noite, Deus é contigo no meio de tudo isso. Deus tem te levantado, Ele tem colocado esse sentimento no teu coração, essa vontade de buscá-lo, essa vontade de senti-lo cada vez mais, essa vontade de servir o melhor. É Deus quem tem colocado isso na sua vida. Essa paixão pela palavra, esse descontentamento que você sente pelo momento, essa angústia que você sente, que o Espírito Santo está levando você a sentir, é Deus quem tem colocado no teu coração. Conselho que eu te dou, leia a palavra do Senhor, faça como o bom rei Josias, apregoe a santidade, apregoe a volta da aliança com Deus, apregoe voltar à palavra de Deus, voltar ao costume bom da palavra do Senhor. Tenha esperança, no meio de tudo isso, Deus é na tua vida, Ele vai ministrar na tua família. Quando você fizer uma aliança, Ele vai trabalhar no meio dos seus poderosamente. Você vai começar a ver um grande milagre de Deus na tua vida. Meu querido, se prepara para o que Deus tem a fazer contigo ainda nessa terra. Se levanta, faz a tua aliança com Deus. Ele vai trabalhar a teu favor, Ele vai andar contigo e você não vai se espantar com nada. Que Deus te abençoe. Eu tenho a impressão que Deus falou contigo. Espero que Ele tenha falado melhor, com o Espírito dEle no teu coração, melhor do que eu me expressei nessa noite. Então, quero agradecer a você por estar conosco. Deus abençoe rica e poderosamente. Vou te dar um conselho final. Busque uma igreja onde a palavra de Deus é pregada. Não busque uma igreja onde há muitos costumes, onde há coisas e costumes diferentes e alheios à palavra de Deus. Perceba, Deus tem um chamado com você para adoração. Que Deus abençoe você e sua família, que vocês estejam em paz, que vocês estejam bem. Eu abençoo a todos vocês em nome de Yeshua. Amém.